queremos saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos saudar especialmente você, né, que nos acompanha pelo Facebook e também pela rádio web Cidade FM, que nós estamos também retransmitindo nossas reflexões para esta rádio, que tem sido também um instrumento na poderosa evangelização de muitos. Seja onde você estiver, sinta-se abraçado, sinta-se saudado com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nós iremos ler o texto das Sagradas Escrituras, né, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 12, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua esposa, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam esta terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Vamos orar. Eterno Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pela nossa vida, nós te agradecemos pela nossa saúde que tu tens conservado, ó Santo Deus. Te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Ó Deus, nós te oramos pelos que estão aflitos, nós te pedimos, Senhor, por aqueles que estão nos leitos dos hospitais, ó Deus eterno, e muitas vezes não dando nem notícias, Senhor, porque estão impossibilitados. Nós te pedimos, Pai eterno, que tu estejas restaurando a saúde, Senhor Deus, dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Ó Pai, para a glória do teu santo nome, nós também te oramos que o Senhor ilumine os nossos corações com a tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus chama Abrão, que ainda nesse tempo se chamava Abrão, né? E depois foi mudado
o nome dele para Abraão, mas aqui ainda era Abrão. Então Deus chama Abrão e lhe faz promessas maravilhosas. Esse é o Deus maravilhoso, né? Que chama pessoas para o grande privilégio de servirem a Ele, pessoas para comer à sua mesa, para banquetear-se com o banquete da salvação. Deus continua chamando pessoas de todos os 4 cantos da terra, de todas as nacionalidades, de todas as raças, de todas as etnias, para fazerem parte do seu povo. Meus irmãos, quando Deus chama a Abraão, ele tinha um objetivo muito maravilhoso, né? Primeiramente, o chamado de Deus a Abraão era um chamado para a separação, né? Era um chamado para a separação. Diz aqui no versículo 1 do capítulo 12 de Gênesis: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então, irmãos, era um chamado para separação, era um chamado para que ele deixasse a sua terra, deixasse a sua parentela, deixasse a sua comodidade e fosse para uma terra que o Senhor ainda o mostraria. Tinha que dar um passo de fé. Muitas vezes Deus nos chama para darmos esse passo de fé. Nos chama do nosso comodismo, nos chama, muitas vezes nós estamos tão habituados, né, com o nosso habitat. Nós estamos tão alojados, mas é quando Deus muitas vezes nos desperta, muitas vezes nos chama para rompermos com aquele passado que até ali estávamos convivendo, para um grande desafio que muitas vezes Deus nos quer fazer. E assim foi com o seu servo Abraão. Deus o chamou para a separação. Deus o chamou para uma missão gloriosa de ser pai de muitas nações, de ser uma pessoa consagrada, de ser uma pessoa que fosse totalmente separada para a obra que Deus estava ali chamando, estava ali desafiando. Primeiramente, meus irmãos, aquele chamado, ele partiu de Deus, né? Diz o versículo 1, que disse o Senhor a Abraão. Ele partia de Deus, ele não partia de nenhuma agremiação política, ele não partia de nenhuma agremiação religiosa, ele não partia de nenhuma agremiação ou sistema filosófico, ele partia de Deus, era um chamado divino. Meus irmãos, e quando nós somos chamados por Deus, nossa postura deve ser de obediência, nossa postura deve ser de submissão ao chamado do Senhor. Por isso, era um chamado para a separação. Nós também hoje somos chamados por Deus para a separação. Separação de tudo que não presta, de tudo que é pecaminoso, de tudo que é desonesto, de tudo o que é contrário à vontade revelada do Senhor. Nós somos o povo que devemos nos separar de tudo aquilo que não condiz com a santidade do Senhor. Veja bem que era um chamado para a separação que partia de Deus e que devia ser uma obediência radical. Porque ele deveria deixar a sua pátria, ele deveria deixar os seus amigos, ele deveria
deixar a sua parentela e ir para uma terra que Deus ainda o mostraria. Então, o chamado de Deus para Abraão foi um chamado de fé, foi um chamado de desafio, foi um chamado que Abraão deveria confiar totalmente no Senhor. Talvez Deus esteja te chamando para algo e você, ou mesmo nós, não estejamos obedecendo. Estamos nos fazendo de surdos, estamos nos fazendo de completamente surdos. Muitas vezes ouvimos a voz do Senhor chamar, mas não queremos deixar o nosso comodismo. Como era cômodo para Abraão permanecer, né, na sua terra, entre a sua parentela, né, na casa do seu pai, e ir peregrinar para uma terra que Deus ainda mostraria. Assim, meus irmãos, nós como cristãos, nós também estamos peregrinando para o nosso destino final, que é a glória celestial, os novos céus e a nova terra. E precisamos obedecer o chamado que Deus está fazendo para nós, né? Portanto, aquele era um chamado para a separação. Muitas vezes nós não queremos obedecer este chamado. Não queremos. Estamos muito apegados com a nossa vidinha medíocre. Nós fazemos como aquela mulher de Ló. É um grande exemplo negativo, a mulher de Ló. Porque quando saíram de Sodoma, a ordem divina era que eles nem olhassem para trás. Era que eles rompessem com todo o seu passado. Mas diz a palavra que a mulher de Ló olhou para trás e se converteu em uma estátua de sal. Se transformou numa estátua de sal. E alguém hoje pode dizer, mas isso não acontece mais. Sermos transformados em estátua de sal. Acontece pior. Quantas estátuas de sal espirituais nós temos por aí? Pessoas que não têm uma vida verdadeira, não são realmente livres, porque estão afundadas no pecado que tenazmente nos assedia. Portanto, meus queridos irmãos, meus queridos ouvintes, nós precisamos também obedecer o chamado de Deus como Abraão obedeceu. Em segundo lugar, meus queridos, nós vemos aqui, além do chamado de Deus a Abraão para a separação, nós vemos aqui a promessa que resultou do chamado. Diz aí o versículo 2, ele diz assim, de ti, Abraão, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa de Deus a Abraão, que resultou desse chamado divino, ele ocasionou que ele objetivava a terra como herança. Deus prometeu dar a terra a Abraão como herança. Deus prometeu uma maravilhosa missão para ele. Ele diz que ele seria uma bênção. Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão foi, é e sempre será
uma bênção para todas as famílias da terra. Porque o patriarca Abraão foi o receptor da aliança que Deus fez conosco. Foi para Abraão que ele prometeu, né, que um dia ele seria pai de uma grande nação, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus. Todos os cristãos verdadeiros, os cristãos verdadeiros, aqueles que seguem os ensinamentos e obedecem os preceitos do Senhor Jesus Cristo. É verdade, uma grande parcela do cristianismo, da cristandade falsa, que são somente cristãos de boca, que não vivem aquilo que Cristo ensinou. Mas não é este o chamado que Deus tem para nós. O chamado que Deus tem para nós, seu povo, é de sermos bênçãos para todos, né? É de sermos bênçãos para as famílias da terra. É para sermos bênçãos na nossa família. É para sermos bênçãos nas nossas igrejas. É para sermos bênçãos na nossa cidade. É para sermos bênçãos no nosso estado, para sermos bênçãos na nossa nação e para sermos bênçãos nesse mundo. Porque o chamado de Deus não é para uma ociosidade, uma vida ociosa, uma vida de inatividade. Não, irmãos, o chamado de Deus é para sermos bênçãos, como Abraão foi. Abraão é um exemplo para nós, um exemplo positivo, né? Eu falei ainda há pouco de um exemplo negativo, que foi a mulher de Ló, que olhou para trás com saudade, com saudosismo da sua vida medíocre em Sodoma. Não quis romper com o passado. Muitas vezes Deus nos chama para romper totalmente com o passado. Aquilo que estamos fazendo de errado, de pecaminoso, no momento nós precisamos romper e ter uma nova perspectiva, porque Deus nos chama para a separação, como já vimos. Portanto, irmãos, outra bênção que resultou do chamado de Deus a Abraão foi ser bênção para todas as famílias da terra, como nós já bem o dissemos. Você, nós temos sido bênçãos. Vamos fazer uma breve reflexão das nossas vidas. Eu vejo muita gente, né, postando fotos, postando cada coisas que não edificam no Facebook. Mas é difícil ver uma pessoa postando um versículo bíblico, um testemunho, uma bênção. Muitas vezes somos tão egoístas, estamos tão preocupados, né, com a nossa aparência, estamos preocupados com o que as pessoas acham de nós, não é verdade? E acabamos perdendo tempo, deixando a oportunidade passar. Nós não sabemos quantos anos nós temos nesse mundo. Muitas vezes pensando, eu estou muito novo, eu sou muito jovem. A morte não escolhe se é criança, adulto, jovem ou velho. A morte leva quando para isso Deus determina. E o tempo que nos resta nesse mundo, nós precisamos obedecer o chamado que Deus tem para nós. Porque não sabemos se estaremos aqui amanhã. Portanto, Abraão agarrou a promessa de Deus. Ele obedeceu a promessa de Deus com todas as suas forças, porque ele sabia em quem estava crendo, no Deus vivo e verdadeiro, no Deus que quando promete, que quando chama, ele cumpre o que faz. Nós podemos crer, queridos irmãos, num Deus maravilhoso como esse, um Deus que nos decepciona. Não, jamais nos decepciona. Os políticos podem nos decepcionar, seja quem for.
Os governantes, os legisladores nos decepcionam muitas vezes. Mas o nosso Deus jamais. Nele, e somente nele, nós podemos colocar toda a nossa confiança. É por isso que Abraão obedeceu o Senhor. Vejam o que diz o versículo 4. Diz assim: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Aqui, meus irmãos, nós chegamos à terceira e última lição. Como Abraão avaliou este chamado? É uma pergunta. Como Abraão avaliou este chamado? Primeiramente, ele respondeu com obediência. Ele não ficou questionando: vou ou não vou? Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Vou ou não vou? Não, ele obedeceu. Diz o versículo 4 que Abraão partiu como lhe ordenara o Senhor. Será que você está partindo, obedecendo como o Senhor tem lhe ordenado? Ou você está se fazendo de surdo? Nós estamos nos fazendo de surdos. Segundo, irmãos, que a saída de Abraão foi imediata. Foi imediata. Ele não ficou esperando. Ele não ficou postergando. Ele não ficou questionando. Sabe por quê? Porque Abraão sabia e conhecia Deus. E quando nós conhecemos a Deus, quando nós confiamos em Deus, nada pode nos causar medo, nem mesmo a própria morte, porque nós temos a confiança inabalável na vida com Cristo, que será eterna e de glória indescritível. Não desceu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Portanto, irmãos, Abraão deixou tudo. O que Abraão experimentou depois da saída? A nossa quarta e última lição. O que Abraão experimentou depois da sua saída de Harã? Diz aqui, né? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Primeiramente, meus irmãos, Abraão experimentou uma maravilhosa revelação de Deus. Uma maravilhosa revelação de Deus que está aí no versículo 7. Ele diz assim: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Olha só que maravilhosa revelação. Deus continua se revelando às pessoas hoje. Deus continua chamando pessoas hoje para um relacionamento íntimo, para um relacionamento saudável, para um companheirismo. Deus nos chama para andarmos ao seu lado. E o chamado de Deus é eficaz. O chamado de Deus é irresistível. Quando Ele nos chama, nós não conseguimos dizer não. Porque o chamado de Deus é doce, mais doce do que qualquer mel que existe. É mais sublime do que tudo que você possa imaginar. Nós não conseguimos, nós jamais conseguiremos deixar de atender o chamado de Deus para o seguir. Foi por isso que Abraão também foi caminhar
ao lado de Deus, nos lembrando ainda aqui de Enoque, que o texto diz, Enoque andou com ele e já não era, porque Deus o tomou para si. Os dois estavam tão ansiosos de estarem juntos que Deus o tomou para si. É por isso que quando nós conhecemos esse Deus, nós não tememos absolutamente nada. Porque quando nós andamos com Deus, quando nós obedecemos o chamado de Deus, meus irmãos, nós continuamos andando com Ele. E, por último, o que Abraão experimentou depois da saída foi esta grande promessa que Deus fez a ele no versículo 7. Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Darei à tua descendência esta terra. Esta promessa, ela tem também, além do aspecto físico, de Deus dar a terra de Canaã aos filhos de Israel. Esse versículo aqui também se aplica a cada um de nós, que somos filhos de Abraão, descendentes de Abraão, segundo a promessa de Deus, espiritualmente, que temos a promessa de sermos abençoados, de sermos de sermos alcançados e inseridos, colocados em aliança com o Senhor. Diz o texto que depois de tudo isso, Abraão edificou um altar de adoração, um altar que nos lembra comunhão. Nós precisamos reconstruir o nosso altar ao Senhor. Como está a sua vida de adoração? Como está a sua vida de comunhão? Como está a nossa vida de intimidade com Deus? Muitas vezes nos distanciamos. E é preciso que Deus, às vezes, nos aperte, nos discipline, para que nós possamos voltar a cuidar do nosso altar ao Senhor. E o altar do Senhor hoje é a nossa vida, a vida no altar, a nossa vida de obediência, a nossa vida caminhando junto com o nosso Deus e o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós queremos agradecer, a todos que nos acompanharam até aqui e rogar as bênçãos do Altíssimo sobre a sua vida e desejar que Cristo esteja te chamando para o seu banquete, esteja te chamando para lhe servir em Cristo Jesus. Amém.